essa situação aí, que a cada dia que passa as manchetes vão agravando ainda mais o golpismo no Brasil, e agora tem grupo de extermínio que mirava, e eu alertei isso lá atrás, né? Quando a gente viu que se deflagrou mesmo, né? Uma tentativa de assassinato ao presidente, ao vice e ao ministro, eu disse, mas por que esses caras parariam numa tentativa e só com esses alvos? Quanto mais o processo andar, mais a cabeça da Suprema Corte estará na guilhotina. E dito e feito, tem grupo de extermínio que mirava esses caras. No paralelo a isso, Eduardo Bolsonaro agora é alvo de investigação. O próprio Bolsonaro pode ter medidas cautelares por estar financiando o filho, por ter contatado o Mourão antes do depoimento, também pode ser preso preventivamente. Parece que se acelera o compasso e o Bolsonaro não sei se vai ver a festa junina fora da cadeia, Eduardo. Tem tudo isso aí, hein? Você sabe que a gente estava vendo hoje de manhã que é o combo completinho, né? Tica todos, né? Dá o bingo completo, porque é militar, turma do Bolsonaro na AMAN, gente que se aposenta cedo e não tem o que fazer, bolsonarista, ligado ao agro, gangster, tem tudo, tem o pacote completo, né? E burro, porque faz tudo, deixa tudo registrado, né? Eu até brinquei de manhã que não é grupo C4, não, é grupo D4, porque se cai, não levanta mais, vai ficar comendo grama. O que é muito bom, em certa medida, para o trabalho da polícia, porque eles deixam muito rastro. Né? O que mistura, na minha opinião, três coisas. Esta burrice, né, gigantesca, uma soberba igualmente gigante, que é a certeza de que está fazendo tudo certo, e aquela certeza da impunidade que esses caras têm, principalmente os mais velhos, né? Tem de coisas grandes, coisas graves, e os mais novos têm de coisas menores, porque são julgados por grandes, muitas vezes por menores na proporção, não na gravidade, por justiça militar, né? Vide aquele cara que deu 80 tiros no Rio de Janeiro, ou aquele grupo, num músico que estava com um carro e entrou lá perto da Vila Militar, lá em Deodoro, e o juiz ficou com pena dele, foi um erro. Ou então, até aqueles que são pegos e perdem o cargo, viram tal do morto ficto. Ou seja, perde o cargo, mas não perde o salário. Ou seja, essa gente é acostumada a fazer o que quer. Fazer o que quer. Com esse grau de preparo absolutamente res do chão, né? Com esse grau de camaradagem que é exatamente o contrário, e tudo isso saindo daqueles, né, a partir do momento em que o tampo do esgoto se abre lá atrás. Essa gente existia, só que eles passaram 30 anos com vergonha de serem quem eles eram, porque a sociedade os recriminava. Se a favor da ditadura era errado, se tudo que aconteceu com a ministra Marina ontem no Senado era errado, não é? Ser ignorante não fosse errado, mas era um objetivo a ser batido, não é? Você buscava o conhecimento, seja na instância ou no meio que for, na possibilidade que for, né? Ninguém tinha orgulho de ser burro ou ignorante, e tudo isso mudou a partir do momento em que se destampa o esgoto e esses caras todos saem lá de dentro. Eu estou falando de meados da década, a partir principalmente de meados de 2013. É ali que essa moçada percebe que há uma camada jovem da população, esses MBL da vida aí,
que achavam que eles eram lindos. Aí vem aqueles alunos de Olavo de Carvalho. Aliás, eu vi que a Câmara de Florianópolis aprovou o Dia do Conservadorismo. O Olavo ainda não se manifestou. Né? Bom, a minha cidade aqui aprovou o Dia dos Legendários, viu? Dia Municipal dos Legendários. Agora é lei. A gente ri de nervoso, né? Enfim, e daí veio a ponto de sair isso. Que é uma certeza de impunidade. Uma certeza de não repulsa social como havia. E uma certeza da ignorância. Quanto mais a pessoa é ignorante, mais ela acha que sabe. Tem até uma síndrome que tem esse nome. Que tem essa síndrome tem um nome, né? Que é a pulsante ignorância, que, né, o cara fica tão certo de que ele sabe tudo, quando ele não sabe nada, e dá nisso. Isso não foi, isso teria que ter sido resolvido, ou pelo menos minimizado, lá atrás. O dia do aniversário o dia que o meu irmão nasceu, 28 de agosto de 79, que é o dia da maldita da anistia ampla, geral e restrita. E com isso, né, Eduardo, a gente chega a um limiar. Não tem mais retorno, a não ser avançar no enfrentamento a essas condições de maneira a fazer a cisão da democracia. Tá? E aí a punição ela se faz como o instrumento obrigatório. Por que eu estou falando isso? Porque me incomodou muito uma entrevista que deu para o Portal Metrópolis, o José Guimarães, que é líder do PT no Congresso, e que volta a falar sobre a possibilidade de aliviar penas da infantaria do golpe, dos bagrinhos. Aí me incomoda o seguinte, esse papo já tinha morrido. Por que o PT vai trazer esse papo? Não se falava mais nem nisso. Então, eu confesso, eu não entendo algumas estruturas de não articulação no que diz respeito aos interesses do Estado, da população e do próprio governo, partindo de lideranças do PT, Eduardo. Olha, eu não sei nem se tem explicação que não seja uma vontade quase que incontrolável de fazer parte do establishment, de fazer parte e, né, ser, como a gente falava há alguns anos, ser cogitado para ser entrevistado nas páginas amarelas de Veja, que hoje em dia não tem. Naquele tempo não tinha importância sob o ponto de vista intelectual, não é? Mas eles se sentiam um status, né? Ser entrevistado pelo Fantástico, não é? Aparecer nos programas da Globo News, né? Ter uma página na segunda-feira na entrevista da Folha de São Paulo, né? Eles sempre... Essa geração do PT e da esquerda, mas do PT em geral, porque é o maior partido, né, da qual o Zé Guimarães, o Jacques Wagner fazem parte, ainda tem essa chama. Ainda tem esse desejo de ser aceito. Né? Coisa que, vale lembrar, nem Carlos Lacerda conseguiu. Né? Bolsonaro não consegue. Tanto que ele está sendo trocado, né, liquidado politicamente, está sendo já pavimentada uma rua por cima dele nesse instante, chamado Tarcísio, que também será, né, descartado a partir do momento em que não precisar. Nenhum deles é João Dória, para ser simpático. Né? Mas eu acho que tem essa... É a única coisa que eu vejo ter um pouco de explicação, é um desejo... porque também não tem esse papo, e eu acho que eles já sabem, ou ainda mais Zé Guimarães, que é irmão de quem é, né? Eles sabem que essa gente é uma cobra cuja cabeça tem que ser cortada. Né? Porque senão ela fica se debatendo e ela não é uma lagartixa. Não tem jeito. Esses caras, se você der um dedinho, você vê. Né? Depois de 9 meses você revê o resultado, dizia o popular compadre Washington. Depois de alguns anos você vê o resultado. Não pode. Aliás, está na lei que eles mesmos aprovaram. Né? Está na lei que Jair Bolsonaro sancionou,
Então é lei. Queriam penas mais duras? Pois bem, as têm. Aguentem. Aguentem. Cada um segura o seu BO. Que é isso. Mas esse ponto que você trouxe é maravilhoso de se lembrar. Por que trouxeram esse assunto de volta? Aliás, o líder no Senado ontem, um papelão, líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e o líder do PT na Câmara, o líder do governo, né? Na Câmara, Zé Guimarães, outro papelão. Pelo amor de Deus. Se comportem. Assim. É o famoso, com amigos assim, eu não preciso de inimigo, né? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. O papo já estava morto. Entrando no nosso bloco final, Eduardo, e eu pedi que a gente separasse um tempinho para falar, porque diz respeito à política, diz respeito ao jogo de poder, diz respeito de uma outra área também que nós trabalhamos e atuamos, que é a do futebol, mas eu queria que você primeiro tocasse no tema presidência da CBF, né? A CBF é uma capitania hereditária, né? A CBF tem um orçamento que dá para comparar alguns estados do Brasil, é uma empresa privada que lida com patrimônio público e que basicamente o cara tem que fazer um checklist de entrevista de emprego, onde ele tem que dar ok para algumas práticas criminosas para se candidatar à presidência. E aí do nada cai agora um famoso quem? Um desconhecido, com um passado nebuloso, que vem de uma federação ínfima. E, de novo, cada vez que eu vejo falar, as pessoas pulam, não, mas você respeite a Roraima. Não está se falando do povo do lugar, não está se falando do Estado, está se falando da representação futebolística que é inexistente. É como, sei lá, você pega a minha cidade e diz que o novo presidente da NASA sai de Passo Fundo. Diz, não tem sentido nenhum. Não tem nenhum tipo de tradição, de material humano capaz de fazer isso, né? E aí, agora, o que isso simboliza de fato e os riscos que a gente vive, não mais na mão do Edinaldo, mas agora deste jovem novo presidente agora? Tem 2 cargos na República que, nos últimos anos, os últimos ocupantes, e na sua maioria, não conseguiram terminar o mandato. Em um cargo específico, esses que não conseguiram terminar o mandato passaram temporadas significativas na cadeia. Eu estou me referindo a governador do Rio de Janeiro e presidente da CBF. Né? E eu achei um troço até um tanto peculiar, né? O recorte peculiar de um famoso blogueiro transformado em apresentador de programas como esse que nós estamos falando, dizendo que agora a política entrou no futebol. Que sacada, hein? Ele nunca ouviu falar de Nabia Bichedi, nunca ouviu falar de José Maria Marim, nunca ouviu falar de Laudo Natel, nunca. E daí você vai para cada. Eu estou falando do meu estado, que eu lembro, né? Eu sou paulista, eu lembro de cabeça. Mas você vai para o seu estado, seja ele qual for, você vai fazer essa lista também. Você vai falar. Capitania hereditária, como você falou, porque passa de pai para filho. E pais e filhos, ultimamente, têm ido parar na cadeia. E pelos mais diferentes crimes. A gente tem corrupção, a gente tem assédio sexual, a gente tem, inclusive, impeachment, meio Dilma, meio que aconteceu com a Dilma, que é golpe por baixo dos panos. Mas você tem os nossos empresários gostam do termo, uma insegurança jurídica muito grande em se aproximar da CBF. A CBF tem na sua origem institucional um problema muito grande. Apesar de se beneficiar de dinheiro público não diretamente, porque vale lembrar, 80% dos estádios brasileiros são públicos. Ainda que se pague aluguel, mas beneficia-se de. Ainda que você tenha um aspecto cultural inescapável e inafastável no futebol.
Ainda que você tenha uma necessidade de fiscalização que precisava de uma receita federal só para o futebol, é uma fundação de direito privado, em que eles determinam as regras, eles determinam os sucessores, e eles, de vez em quando, têm uma diferença sobre isso, mas não é assim tão relevante. É meio que igual Partido Republicano e Partido Democrata. Né? Muda aqui um pouquinho, muda ali outro pouquinho, mas é sempre de direita mesmo. Né? Não tem uma alteração que possa se esperar ou uma alteração visível no horizonte. É uma moçada. Estão todos no mesmo barco. E esses caras só vão parar, e só foram parar em cadeia e perder o cargo, porque tiveram muita sede, como também o presidente do Corinthians, para mexer com o Código Penal. Porque se fosse ficar só na política interna, né, e girar o dinheiro que tem com com um grau mínimo de comedimento frente ao tempo, ficariam tranquilamente. Mas não. A ganância é muito grande. Você estava falando da CBF com relação a dinheiro. Eu fiz o levantamento por causa do negócio do Corinthians. Este ano, o Corinthians vai arrecadar, estou falando de arrecadação, 800 milhões de reais. Nossa. É a arrecadação do estado do Amapá. Então, só um clube grande já gira mais dinheiro, ou equivalente, mais que muitas cidades, e o equivalente a um dos 27 estados do país. Imagina a CBF, imagina o todo dos clubes. Não por um acaso estão cada vez mais ligados com essas bets de Virgínias e que tais. E aí tem a extensão disso, que é o que você falou, pega o Corinthians, é outro caso. Presidente do Corinthians deposto, o novo que entra, o novo presidente tem vídeo gravado pró-ditadura para o governo Bolsonaro, e a gente vê, poxa, o time da democracia corintiana virou isso, né, Eduardo? Para pegar só o Corinthians como exemplo, né? A gente falou ontem com o Juca Kfouri, ele lembrou que Vadielu, né, que também era um grande cônjuge, Zé Maria Marinho, dois grandes defensores da ditadura. No caso, o Vadielu foi presidente do Corinthians durante... E perseguiu o Herzog, né? Lá do Congresso perseguiu o Herzog. Sim, exatamente. A nota no Diário Comércio e Indústria, que acabou levando o Herzog na cadeia, tem a participação, por exemplo, de Zé Maria Marinho. Foi um dos que fez discurso na Assembleia. É essa gente que a vida inteira está envolvida com o futebol. E não é segredo para ninguém que o futebol sempre serviu para lavar dinheiro. E se lava dinheiro, é porque o dinheiro é sujo. Né? Varia, de acordo com o tempo, a fonte maior desse rio de lama. Agora, nesse instante, a gente pode dizer que, por intermédio de uma outra espécie de possível, como solicitam os nossos advogados, possível lavanderia de dinheiro, não é? Que são as bets, veja o quanto elas mexem de dinheiro por dia até. Isso tudo pode estar ligado desde bicheiros do jogo do bicho, passando por outras espécies de grupamentos que vão culminar em gente mais ou menos do tipo desse que a Polícia Federal prendeu hoje, grupo paramilitar, e a militância de extrema-direita sempre ligado a esses caras, porque as coisas são uma só, né? E aí, para a gente fechar, uma última pergunta, Eduardo. Tudo isso, né, da mesa para cá. Da mesa para lá, os comandados que devem fazer a produção estética do espetáculo, futebol. E aí o nome é Neymar. Neymar que representa todo esse protótipo, né, de uma geração sem ideologia bem formada na consciência e de origem, né? Um cara que, pela riqueza, pela ignorância, pela personalidade, se afiança na extrema-direita, mas que aparentemente odeia futebol, né? O Neymar paga
um pedágio para essa sua vida, que é o futebol, né? E aí eu queria te perguntar um pouco do que representa todo esse contexto do lado de cá do balcão, tendo do lado de lá o Neymar como o grande emblema do futebol brasileiro no mundo hoje. O futebol é conservador, né? Na melhor das hipóteses. A maioria, a grande maioria, está mais para Neymar do que para Sócrates, né? Se a gente olhar historicamente, inclusive porque o futebol tem muito daquela coisa do impulso do... Muito embora seja um esporte coletivo, né, a gente tem muito do impulso do eu se fiz sozinho, né, do self-made man. Né? Então isso acaba... Aquela coisa, se eu treinar, como se fosse só isso. Né? Como se a gente tem 2 mil jogadores de futebol profissional no Brasil e a grande maioria ganha salário mínimo, quando recebe. Mas dá essa ilusão. E aí as pessoas acabam aderindo ao discurso que embarca ou abarca até esse tipo de coisa. Com relação ao Neymar, eu tenho mais ou menos a mesma dificuldade que a turma que estava na clandestinidade em 1970 relata, né? Uma dificuldade entre o torcer contra um símbolo daquilo que eu acho errado dar certo e a nossa paixão pelo bom futebol, pela arte do jogo, né, pela diferenciação, pela qualidade, ser colocada lado a lado. Nesse momento, a condição física do Neymar ajuda a gente não ter esse problema. Eu imaginava que até ele poderia aparecer na seleção pelo que ele jogou no fim de semana. Uhum. Neymar jogou 20 minutos e comprova nesses 20 minutos a sua superioridade técnica. Só que o jogo tem 90, né? Então, se você joga 20, você está deixando de jogar 70, e num jogo eliminatório você tem ainda mais tempo, você vai a 120. Então, ele não tem condições de jogar um jogo inteiro. Você tem outros jogadores que não têm a mesma condição técnica, mas conseguem jogar um jogo inteiro. Então, a opção do Ancelotti foi por eles, e pelo menos essa cruz e caldeirinha aí para escolher, nesse momento, a gente não vai ter. Ele não nos deixa essa necessidade, essa escolha de Sofia aí. Muito bom. Eduardo, sempre uma honra e um prazer te receber. Obrigado por estar com a gente aí. E vamos juntos, viu? Até uma próxima, Eduardo. Eu estou em dívida com você e estou em dívida com seus espectadores e espectadoras. A gente vai se encontrar assim que você sentir necessidade ou vontade de me ter aqui de volta. Eu sou muito grato a você. Nada, que isso. Vamos nessa, Eduardo. Um grande abraço aí e ficamos em contato. Até uma próxima. Aí, gente, o Eduardo Castro, do TVT, nosso colega jornalista, que ajuda a entender um pouco mais os temas de momento aqui no Voz Trabalhadora. Com um minutinho para o final do programa, eu repito, reforço e convido todos a permanecerem, porque o Portinho vai entrar agora mesmo cravado às 3 da tarde com o Gilbert da TV Resistência no Brasil ao vivo. Daí o que a gente faz? A gente migra para lá, né? Migra para o link, só troca o link e segue com o Portinho, segue com o Gilbert e vai junto. Tivemos o Eduardo, que é da TVT, agora a TV Resistência, e toda essa nossa construção coletiva dos espaços que a gente vai ocupando aqui na mídia alternativa, ou mídia progressista, ou mídia de resistência, ou mídia autoral, artesanal, tem muitos nomes que são chamados, mas de fato uma mídia posicionada pelo campo da esquerda brasileira. Antes de fechar o programa, eu convido, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Quem puder, torne-se membro do Voz Trabalhador. Nosso Giro de Notícias volta amanhã, 2 da tarde. Todo mundo só troca o link. Fiquem aqui no canal. Um grande abraço.